40% dos imóveis localizados na região norte de Balneário Camboriú têm ligação irregular de esgoto. A situação ficou evidente depois que uma mancha escura tomou conta do rio Marambaia, contaminado por esgoto ligado à rede pluvial. Técnicos da EMASA, Empresa Municipal de Água e Saneamento, informam que dos 30 mil imóveis fiscalizados até agora, na região norte da cidade, 40% têm ligação irregular de esgoto. Bom, os impactos dessa contaminação e o que está sendo feito para resolver o problema é o que nós vamos conferir aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e também acompanhar a nossa página no Facebook, Viva Voz Univale. Bom, hoje os nossos convidados são o Douglas Beber, que é diretor-geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA. Obrigada pela presença, Douglas. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de falar para a comunidade e para os acadêmicos da Univale. Também temos a participação da professora Patrícia Custódio, que é docente nos cursos de Oceanografia e também Engenharia Ambiental aqui da Universidade. Obrigada pela presença também, professora. Obrigada a vocês, meninas. Mais uma vez estar aqui com vocês falando um pouquinho. Bom, várias situações, bacana a gente ter a presença de ambos aqui para a gente entender esse cenário, né? Então, o que a gente levantou, inclusive por informações publicadas na imprensa, é que este ano já foram feitas 46 coletas na foz do rio Marambaia pelo Instituto do Meio Ambiente e todas deram resultado impróprio para banho, né? E, lógico, esse fato que foi amplamente publicado com a foto, inclusive, dessa mancha ali no rio Marambaia, ali na região da Barra Norte, né, deixa todo mundo bastante preocupado. Como é que a EMASA está lidando com essa situação, Douglas? Primeiro, nós temos um programa que é o Se Liga na Rede, né? Esse programa ele faz a vistoria em todas as residências e estabelecimentos da cidade, tendo um processo de inspeção e 2 reinspeções. E a partir do não cumprimento das determinações do programa, ou seja, persistindo a irregularidade, aí os fiscais aplicam a multa, né? Então esse é um programa que nós já percorremos praticamente a cidade toda, já fiscalizamos, né, boa parte dos imóveis da cidade. Nós temos hoje em torno de 94% de rede em Balneário Camboriú, mas não significa que todas as pessoas estejam ligadas na rede. Nós temos só na bacia do rio Marambaia em torno de 40% de ligações irregulares, né? No lado norte, se nós pegarmos o lado sul, nós avançamos aí para um número de 73%. Isso é preocupante e esse programa, o Se Liga na Rede, ele faz justamente isso. Além do trabalho de fiscalização, é um trabalho educativo, né, no sentido de fazer com que as pessoas entendam a importância de estar com a sua residência, com o seu estabelecimento ligado regularmente, ou seja, né, mandando água para a rede de drenagem e mandando esgoto para a rede de esgoto. Ok. E Patrícia, quais os riscos que essa contaminação pode trazer para os moradores e para os turistas? Eu ia até comentar agora, assim, a importância dos moradores saberem que é importante essa ligação, porque, na verdade, é eles que estão entrando em contato diretamente com o produto que eles estão despejando nas casas deles. Então, se eles não tratam isso cai na rede pluvial, isso vai para a praia, no caso, né? E isso acaba entrando em contato com eles mesmos. Então, o risco que a gente tem são de doenças transmitidas por veiculação hídrica, que, no caso, né, pode ter patógenos, a gente pode ter dermatites de contato, enfim. E isso para a cidade é muito ruim. Para quem vive do turismo, que é o caso de Balneário Camboriú, isso é péssimo, né? Claro. Então a gente já teve uma situação dessa, né, em 1999, 2000, que saiu na mídia que Balneário era a praia mais poluída do Brasil. Nossa. Né? E isso para a mídia foi, né, para o turismo foi horrível. Claro. Então, até você tirar essa propaganda negativa é demorado. Então, se consegue fazer, né, a EMASA tem um trabalho eficiente de ter toda a ligação e aí a população não liga, né? Então, é o interesse deles, né? É verdade. Douglas, como é que está sendo essa visita dos técnicos? A população tem colaborado? Como é que está sendo essa abordagem e contato com essas pessoas? Nós chegamos ao limite, né, de hoje ter que fazer o lacre de alguns estabelecimentos. Ou seja, por mais que se
se informe a população, por mais que nós tentamos conscientizar a população da importância de se ligar na rede, de fazer o tratamento adequado para o esgoto, né? Tem alguns estabelecimentos, algumas residências, que eles mesmo assim não cumprem, né, aquilo que é determinado pelas fiscais. Nós emitimos até agora 115 multas, ele é um número muito pequeno, justamente porque ainda nós estamos na fase de reinspeção. Esse número tende a aumentar. Iniciamos então o trabalho de lacre, ou seja, nós vamos até o local que nós identificamos a irregularidade e fechamos. E o que a gente tem dito é, se está lançando esgoto, né, no nosso rio Marambaia, nós vamos devolver esse esgoto para dentro da casa. E nós temos um outro grande problema, e eu faço esse reconhecimento, porque eu acho que é justo, que é a rede coletora de esgoto de Balneário Camboriú. Ela é uma rede muito antiga, né? E na época da construção da rede, lá em 1980, não projetavam o número de moradores, da população que a gente tem atualmente. O que foi feito com isso? Ao longo dos anos foram construídos chamados extravasores, que é uma abertura na rede de esgoto, fazendo com que boa parte do esgoto, quando ele chega no limite da rede, para não transbordar para a via pública, ela é jogada diretamente na rede de drenagem. Então, além do problema da população, tem o problema da EMASA, que nós estamos corrigindo, né? Nós estamos finalizando agora o termo de referência para nós fazer a obra da nova rede de esgoto. É uma rede por emissão, uma rede que vai fazer com que nos possibilite nos próximos meses fazer o fechamento total de todos os extravasores. Portanto, a EMASA está fazendo a parte dela e o nosso pedido é para que a comunidade também nos ajude fazendo a parte que compete à comunidade. Eu imagino que deva ser um momento um pouco tenso, porque inclusive residências, existe lacre em residência, Douglas? Lacre em residência, né? Hoje nós tivemos o lacre num hotel que, além da ligação irregular de esgoto, ele estava jogando tinta, ou seja, lavava o pincel ao final do dia da obra e jogava tinta. Inclusive, professora, eu recebia na semana passada, iniciava o dia com uma foto do canal do Marambaia preto. E na metade da tarde ele ficava branco. Né? E aí nós conseguimos identificar, né, esse estabelecimento, fomos lá, lacramos, e para nossa satisfação, isso foi no começo da manhã. Agora, quando eu vinha me dirigindo para a Univale, que a gente percebeu que eles já estavam se regularizando, estavam fazendo a obra, né, de ligação na rede de esgoto, que é o correto. Que bom, Felicíssimo. E quais medidas foram tomadas em relação a essas ligações irregulares, então, Douglas? As medidas são, além da aplicação de multa, né, nós vamos intensificar agora o fechamento, ou seja, o lacre dessa saída irregular. Além disso, nós estamos a todo momento fazendo o trabalho junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária e também o meio ambiente, buscando conscientizar o morador dessa importância, né, da importância de fazer a ligação correta. Porque muito se reclama que o rio Marambaia hoje joga esgoto diretamente na praia e o Pontal Norte não tem balneabilidade. Né? Mas muito da culpa também são desses moradores. Claro. Então, esse é o trabalho em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, porque, além de uma irregularidade, é um crime ambiental. Claro. A professora sabe melhor do que eu estou falando. Né? O crime ambiental é o que nos preocupa. Falando em meio ambiente, Patrícia, como é que a poluição causada pelo esgoto afeta a vida marinha também, né? Que, claro, a gente perguntou sobre o contato com os seres humanos, mas e no mar? No caso, como a gente está falando de praias, realmente a coisa que mais importa é, primeiramente, né, o banho de mar. Claro. Né? Então, a balneabilidade ela é muito importante. Mas o que a gente tem de principal impacto é que todos esses efluentes domésticos, eles são à base de matéria orgânica. Né? Então, é matéria orgânica que vem das nossas ações do dia a dia. Então, a gente toma banho, a gente lava a louça, a gente, né, vai ao banheiro, né? Então, essas questões, elas lançam um conteúdo de matéria orgânica alto no ambiente. E quando a matéria orgânica cai, ela acaba sendo decomposta por organismos, né, que vivem nesse ambiente. E o primeiro efeito, né, é a decomposição da matéria consumindo oxigênio. Então, o primeiro impacto que é a diminuição de oxigênio dissolvido, né, na coluna d'água.
Se o ambiente ele é restrito, como o canal do Marambaia, fica bem mais complicado, porque a circulação ela é restrita, ela depende basicamente da maré, e ela tem uma profundidade baixa já causada também pelo esgotamento doméstico, porque o segundo passo é os sólidos em suspensão que tem nesse efluente. Então, como a maré, né, ou o fluxo que tem nesse rio, ele é muito baixo, permite a floculação do material. E isso permite, então, o que é isso, né? Vai sedimentar esse material no fundo do rio. E é isso que a gente chama de assoreamento. E aí, o assoreamento que está tendo é tipicamente de matéria orgânica, que como ela vai para o fundo, eu tenho menos oxigênio, eu tenho menos troca gasosa com a atmosfera, eu vou favorecer processos que a gente não quer, que é um processo que a gente chama de anaeróbio, sem oxigênio. Qual é o resultado disso? Uma decomposição ineficiente da matéria orgânica, sobram produtos que são prejudiciais ao ambiente, que no caso é a amônia, né, que ela é tóxica aos peixes, e o outro que é o gás metano, que é aquele cheiro que a gente sente, né, típico de ambientes ricos em matéria orgânica. Para a vida marinha, isso é terrível, né, porque o peixe, a gente sabe que ele vai respirar, né, através de um processo típico dele, e que ele tira o oxigênio da água, né? Então, se eu não tenho oxigênio, a gente fala que o peixe ele morre por falta de oxigênio, né? Então, ele morre afogado realmente porque ele não tem oxigênio ali na água. Então, a gente acaba tendo um problema ambiental bem sério, né? A gente tem estudos que já mostram que várias costas, né, não só no Brasil, mas em várias costas fora do Brasil, a gente já tem zonas que a gente chama de anóxicas, que são zonas sem oxigênio, enormes, né? E isso impacta diretamente na produtividade pesqueira também. E o consumo do peixe? O peixe também pode estar contaminado? Nesse caso, se a gente tiver doenças patógenas, né, que provém da questão daí de um segundo problema, que é a eutrofização. A matéria orgânica em excesso, ela tem a sua decomposição. Desse processo de decomposição, eu gero nutrientes, né, que seria tudo que compõe a matéria orgânica, eu estou tirando ali, porque ela é uma mistura de aminoácidos, proteínas. Então, quando eu decomponho isso, eu lanço para o ambiente alguns nutrientes que são essenciais para o crescimento, por exemplo, das algas. Essas algas, elas vão se proliferar, vão causar o que a gente chama de bloom fitoplantônico, e que algumas algas dessas, por exemplo, geram a tal famosa maré vermelha. Essa maré vermelha, né, algumas espécies, elas são muito tóxicas. E aí, se os peixes consomem essas, né, pelo seu processo de alimentação, eles consomem essas algas, eles acumulam essas toxinas neles, para eles não causa efeito, mas o ser humano, ele acaba, né, sendo prejudicado. E a gente vai para um rápido intervalo agora, está acabando o primeiro bloco do Viva Voz. E não saia daí que a gente está conversando com o Douglas Beber, que é diretor-geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA, e a Patrícia Custódio, que é professora de Oceanografia e Engenharia Ambiental. Já voltamos aqui com o Viva Voz, hoje conversando com dois convidados, a professora Patrícia Custódio e também o Douglas Beber, diretor-geral da EMASA. No final do ano passado, foi instalada uma contenção flutuante no rio Marambaia para segurar o lixo descartado incorretamente. Quais foram os resultados dessa medida, então, Douglas? Essa medida foi tomada pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Ela tem um resultado prático, que é de fazer a contenção daqueles materiais que, porventura, são jogados no rio, né? Seja garrafa, alguma PET, alguma coisa, ou em outros lugares, inclusive, nós temos até sofá. Isso é preocupante. Colchão. Então, o resultado prático, ele tem sido nesse sentido, né? Porque ele serve justamente para isso. Foi uma ação, como eu disse, da Secretaria do Meio Ambiente, né, que tem um trabalho paralelo junto com a EMASA, ou seja, a EMASA atua nessa fiscalização, mas dentro do rio, né, e demais rios que nós temos no município, aí a fiscalização é feita pela Secretaria do Meio Ambiente. Agora, professora Patrícia, em termos gerais, o Brasil está cheio de situações parecidas com essa que a gente viu aqui em Balneário, né?
Como é que vocês, que são especializados na área, estudiosos, como é que vocês estão vendo os caminhos para a gente resolver essa situação no Brasil, né? Porque, é claro, a gente tem essa costa incrível que atrai tantos turistas, como você mesma já disse, mas às vezes a gente percebe que tudo isso corre perigo, né? Basicamente é o que a Imasa faz, né? O tratamento, o saneamento, né? Ele é o primeiro passo. Isso é a primeira providência que uma cidade desenvolvida, né, ela tem que ter. O segundo é a educação, né? A educação das pessoas, ela começa em casa. Eu sempre falo, né? É verdade. Por mais que os alunos venham, por mais que a gente fala, mas se ele tem essa prática dentro de casa, ele vai cada vez mais fortalecer isso dentro dele. Isso que foi falado aqui agora a respeito das barreiras, né, que foi colocado Você tinha citado, inclusive. É triste, porque você sabe que o rio ele não é um receptáculo para você colocar resíduo, né? O rio ele é um ambiente que ele deve ser preservado. Então a gente tem que cuidar dele, né? O rio, o mar, enfim. E quando as pessoas fazem esse movimento, essa ação, elas estão mostrando que elas não se importam com o que está do lado, né? Elas se importam com o que está dentro da casa dela e não com o entorno dela. E isso é o que a gente salienta no curso, que tem agora toda essa questão, né, do projeto também da professora Camila, que é o Ondas de Desperdício, e a gente fala nas aulas e os alunos concordam conosco, que é isso, a gente tem que cuidar do que a gente produz, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né, que desde o momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir, eles estão contribuindo de alguma forma para a poluição. Porque tudo que a gente usa tem poluentes associados, né? Tudo, desde o banho, desde o lavar a louça, desde o desodorante, desde o batom, tudo. Não só no momento que a gente usa, mas no processo produtivo desses materiais, né? Então, a gente tem uma gama muito forte entrando. Então, o saneamento básico, que é o efluente doméstico, ele é necessário, sim. Mas também a gente não pode esquecer do saneamento industrial, né? Que a gente tem que ter esse cuidado também, a fiscalização, os órgãos ambientais, né? Fátima, a FAMAI, enfim, de todos os locais, estarem atentos a isso, né? Porque, uma pessoa, ela tem um potencial poluidor, né? Uma estação de tratamento, ela vai gerar uma DBO, que a gente chama de matéria orgânica, né? Alta. Mas uma produção de cerveja, ela é 1000 vezes maior. Então, não adianta só me preocupar com as casas, né? Eu tenho que me preocupar com o todo. Perfeito. Claro. E como os moradores podem ajudar na manutenção das águas da cidade? Primeiro é se ligando na rede, né? Eu acho que o primeiro grande passo, e eu reforço isso, nós, Balneário Camboriú, somos uma das cidades mais saneadas do país, no sentido de ter uma rede que hoje ela chega a 94% da cidade. Né? Mas nós não temos esse mesmo número de ligações. Então, como a gente colocava anteriormente, determinados lugares chegam a 73% de irregularidade, ou seja, que tem alguma ligação não está correta, seja na rede de drenagem, seja na rede de esgoto. Então, acho que o primeiro passo, passou a rede na frente da sua casa, é se ligar na rede. Né? Nós, quando eu entrei à frente da EMASA, uma das ações a pedido do prefeito Fabrício foi tornar a autarquia mais eficaz, ou seja, entregar um serviço melhor. E um dos programas que nós estamos ainda em estudo lá dentro é fazer a rede para aquelas pessoas que ainda não estão conectadas, né? Porque muitas vezes é uma ligação cara e a pessoa acaba optando por não se ligar, ou seja, né, a multa hoje ela é insignificante, R$ 273. Uma ligação de esgoto chega a R$ 2.000, R$ 3.000 ou pode passar até disso. Então, um dos projetos nossos seria, né, fornecer esse serviço para a comunidade, né, aqueles que não possam pagar, para que nós possamos, ao longo dos meses, aí, diluir esse valor na conta. Né? Então, estamos também firmando parceria, né, com a Univale. E, inclusive, eu quero, se me permite, deixar um abraço para o professor, diretor do curso de Direito, Newton Pilau, é um amigo meu, né? E nós avançamos numa conversa, vamos iniciar uma parceria da EMASA com a Univale para mudar toda a nossa legislação e queremos, até por sugestão do professor, né, fazer uma série de outros convênios ou termos de cooperação.
professora queria dar uma Não, sugestão. Porque assim, a gente tem os nossos projetos de extensão, né, na universidade. Então, eu acredito assim, que teria um grande viés aí, por exemplo, para a população que não tem condições, de a gente desenvolver um projeto de extensão para a construção Olha que legal. dessas estações, né, dessa tubulação, né, orientar. Muitas vezes eles são mesmos, as próprias pessoas são pedreiros, eles sabem fazer, mas não sabem como fazer. Então, se os alunos estão ali instruindo, não, é assim, é assim, é assim, é um projeto de extensão muito legal que podia surgir. E um segundo projeto de extensão, justamente nisso que você estava comentando, que a gente poderia também fazer, é veicular, né? Falar a importância, mostrar o porquê que tem que ser feita essas ligações, porque eu acho que é aí que os alunos entram realmente na ação, né? Eles têm o conhecimento e eles podem abordar isso, eles têm uma forma de abordar toda deles, né? Que convencem. Legal. Quem sabe surge mais uma parceria, né, Douglas? Com certeza, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu dizia no intervalo que a minha vinda à Univale já me trouxe um pouco mais de conhecimento. Agora, quem sabe, não adiante uma futura parceria, né, com o próprio curso de oceanografia. Tem a oceanografia, né, engenharia ambiental e sanitária, que ela pode fazer isso, engenharia química também, ela pode fazer. Então, a gente tem aí um grupo bem forte que pode apoiar, né? Legal. E é de interesse, porque a oceanografia começou estudando Balneário Camboriú, né? A minha primeira pesquisa foi lá, então... Que legal. Muito bom. Agora, voltando aí à questão da fiscalização, a Imasa acabou utilizando também uma tecnologia diferente, né, para verificar que casas estavam irregulares em relação à ligação do esgoto. Isso também fez diferença? O que você tem a dizer dos resultados dessa tecnologia que vocês usaram? Com certeza. Nós, seres humanos, somos limitados. A nossa ação é limitada, né? Então, para nos auxiliar, nós contratamos uma empresa que desenvolveu um projeto que a gente chama do robozinho, né? que é a videoinspeção. A identificação daquele líquido branco, né, despejado por aquele estabelecimento foi feito ontem pela manhã pelo robô, né, pela videoinspeção. Então ele chega em locais que nós, seres humanos, não conseguimos chegar. Ele entra dentro da rede de esgoto, dentro da rede de drenagem. Encontra coisinhas que a gente não quer encontrar. Muita coisa, muitas irregularidades. Inclusive, né, a videoinspeção permite que nós tenhamos um mapa de todas as irregularidades para que a gente possa também vir a corrigir e serve, né, como base para as notificações que nós fizemos também e serviu de base para aquela ação que nós tivemos ao longo do dia, que foi o lacre desses dois estabelecimentos. Então, a tecnologia nos ajuda também nesse sentido. E, Douglas, nos últimos anos, Balneário Camboriú apresentou alguns problemas com a superlotação de turistas, por exemplo, falta de água e de energia em vários pontos da cidade. O ano passado mesmo, no final do ano, a Imasa trabalhou no limite da capacidade, né, tratando 1.000 litros de água por segundo. O que isso representa para o município? Para o município, a falta d'água representa um impacto significativo, Evasão, né? negativo Todo mundo no turismo, né? Mas eu acredito que o grande problema nosso hoje não seja só a questão do turismo em si, mas nós temos hoje uma bacia, que é a do Rio Camboriú, que ela é extremamente pequena, a lâmina d'água ela não tem um volume muito alto. Nós estamos trabalhando com uma captação média em torno de 600 a 650 litros por segundo e chega no verão, na temporada, né, a população de balneário ela aumenta 5 vezes. Portanto, a captação da água ela aumenta, a distribuição também aumenta, né? Então, por isso que esse número que tu colocavas antes ali, que chegamos a 1.000 litros por segundo. Na realidade, passamos de 1.000 litros muitas vezes, né? Isso tem um impacto direto, né, no Rio Camboriú, o que nos levou a estabelecer uma série de projetos e processos, né? Um dos projetos que nós temos é o Parque Inundável, que é uma parceria de balneário com a cidade de Camboriú, que nós vamos construir um parque para que armazene a água, né, e além nos ajude também a contenção das cheias, né? Mas esse é um projeto que nós estamos ainda desenvolvendo, é um projeto para o futuro. Para o presente, nós aumentamos a reservação dentro da estação de tratamento de água. Nós fizemos a separação, a independência das duas redes que nós tínhamos antes, que era interligada, uma rede de 800 e uma de 600.
né? Inclusive tivemos o problema, um dia faltou água, agora há um mês atrás em Balneário, porque teve um rompimento de uma adutora dentro da estação e para corrigir aquele problema nós tivemos que desligar a estação, né? A partir dessa independência da rede, uma de 600 e uma de 800, nós não teremos mais esse problema, porque uma funciona independente da outra. Se der o problema numa, a outra não vai ser afetada. Essas são as ações que nós fizemos justamente para garantir o abastecimento e podemos dizer que o abastecimento está garantido. Porém, né, como eu disse, o rio ele é limitado. Se nós não tivermos chuva no período, se passarmos por um período de estiagem, como passamos lá no mês de julho e agosto, com certeza teremos um grande problema que pode até faltar água. E aí, isso reverbera no nosso primeiro assunto, né? Quanto mais gente usando, mais água sendo gerada, né? Mais resíduos também, mais resíduos eu estou produzindo. Então, todo esse volume está entrando para o ambiente ou para a estação de tratamento, que muitas vezes ela não dá conta, né? Ela tem que abrir, né? Para ela também poder fazer dar o seu suporte, né? Então, a gente acaba tendo outro problema, né? Falta de água e geração de mais resíduo. Exatamente. A minha pergunta era bem nessa linha. Não sei se tem algo a incluir. Qual o impacto, então, exatamente, desse momento de superpopulação? Eu vejo dois impactos, assim, principalmente para cidades que são litorâneas e que trabalham com turismo, né? O que geralmente acontece em Balneário, né? Você tem uma casa que ela foi projetada para 5 moradores. Eles colocam 20 pessoas lá dentro. É verdade. Então, a fossa séptica que foi construída, ou que ela pode estar ligada na rede, ela não tem suporte para isso. Ela foi projetada para 5 pessoas. Então, eu acho que também gera uma conscientização, né, dos aluguéis, da temporada, ver quantas pessoas aquela casa ela consegue captar. E muitas vezes as casas estão fechadas, as fossas estão desativadas. Desativadas a gente diz porque a produção lá das bactérias que fazem a degradação, elas morreram porque não está tendo entrada, né, de material para criar o biofilme. Então, quando entra 20 pessoas, é um choque naquela fossa séptica que ela não está preparada para tratar. Então, até criar o biofilme, até começar a funcionar, está indo bruto o negócio. E que não foi o que projetou para a estação de tratamento, ou que não é o que se espera que entre para o rio. Então, a gente tem um problema também ligado a isso. É um volume grande, né? Apesar de, pode ser que seja diluído, mas ele é um volume grande de resíduo entrando para áreas que não foram projetadas para receber aquele volume e que muitas vezes nem a própria estação está projetada para aquilo. Consegue, né? Exato. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso programa. Conversamos, então, com a professora Patrícia Custódio, dos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental aqui da Univale. Também conversamos com o Douglas Weber, que é diretor da Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA, de Balneário Camboriú. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? Estar mais uma vez aqui com vocês, conhecer também agora, né? Quem sabe sai uma parceria nova aí da EMASA com a Univale. Inclusive, vou desligar aqui e a gente vai conversar sobre algumas coisas. Isso, com certeza. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar na Univale, também agradecer o conhecimento adquirido aqui na presença da professora Patrícia e vai nos oportunizar aqui uma série de parcerias, tenho certeza, que vamos desenvolver junto com os cursos aqui da universidade. Certo. E sempre válido lembrar que você pode acompanhar o Viva Voz através do Instagram e do Twitter. É só procurar por @VivaVozUnivale e também no Facebook é só procurar lá por Viva Voz Univale. Tchau, até a próxima. Tchau.